Olá, caros irmãos e amigos, para cada um de vocês quero mandar o meu um abraço, quero mandar também aí uma calorosa saudação na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo para cada um de vocês que estão nos acompanhando sempre na medida do possível. Sei que hoje, final de semana, é possível. Nesse horário você não deve estar trabalhando, então quero de antemão lhe agradecer por essa sua generosa oportunidade de estar abrindo aí seu espaço, o seu celular, acompanhando o Facebook. Eu só peço que você, se possível, nos ajude neste projeto, que é levar a palavra do Senhor aos corações e compartilhar o que aqui nós iremos trazer para cada um de vocês. Então, tenho absoluta convicção que todos esses estudos aqui são muito proveitosos, estão ajudando a muitos irmãos. Temos encontrado irmãos nos incentivando, e desde já peço as orações, porque a responsabilidade não é pequena. Sei da minha pequenez, porém sei da grandeza do meu Deus. Ore por mim, para que o Senhor nos dê graça, nos dê entendimento, sabedoria, para que possamos, na medida do possível, estar aqui esclarecendo alguns pontos da palavra do Senhor. Não tudo, claro, porque não temos todo o conhecimento. Todo o conhecimento só quem detém é o nosso Deus. De qualquer forma, eu quero agradecer a sua gentileza, na medida do possível você está compartilhando, espalhando a mensagem do Senhor. Nós vamos falar hoje acerca de um assunto, um milagre, um grande milagre, um milagre que vai contrariar a física, isto mesmo, as leis da física serão contrariadas. Por quê? Porque Deus não está sujeito às leis que ele criou. Você vai observar aqui que o Senhor fará um grande milagre. E no final da nossa mensagem vamos trazer aqui também uma surpresa para vocês. Aliás, não é uma surpresa. Quem lê a Bíblia sabe que N vezes Deus fez milhares, podemos dizer muitos milagres. E nem todos, segundo João, milagres que Jesus fez, nem tudo que ele disse também foi colocado na palavra, porque muita coisa ficou de fora. Se os autores, principalmente o Novo Testamento, forem escrever tudo que Jesus falou, ou os milagres que ele fez, os livros daquela época não caberia tanta coisa acerca do Senhor Jesus Cristo. Porém, nós vamos falar hoje, nós vamos nos deter na questão do Novo Testamento, e sim do Antigo Testamento. Estamos aqui sempre, os irmãos já sabem, quem vem nos acompanhando, estamos falando aqui acerca de um período que nós chamamos, seguindo aqui a Bíblia cronológica, editada pela CPAD, um período chamado período da nação fragmentada, ou nação fragmentada. Vai do ano 930 ao ano 586. Quando terminarmos nesse período, vamos entrar no exílio, aí outros estudos, e depois o retorno e a diáspora, e aí vamos entrar no Novo Testamento, acerca de Jesus e também da igreja. Mas eu peço as orações para que o Senhor nos dê sempre essa lucidez, o entendimento, para que possamos compartilhar algo útil para nossos irmãos. Não apenas ler a Bíblia por ler, mas sim mergulharmos um pouquinho, sairmos um pouco da superficialidade e mergulharmos um pouquinho. E falando em mergulho, hoje algo aqui vai mergulhar, tá certo? Mas Deus vai fazer um grande milagre. Nós vimos no estudo anterior, nós falamos aqui acerca daquela desobediência, acerca daquela mentira de Geazi, só para trazer um pouquinho a sua memória, para nós, a partir desse ponto, nós prosseguirmos no assunto seguinte de hoje. Nós falamos ali acerca da ganância de Geazi. Vimos que Geazi foi um servo, era servo de Eliseu, mas foi um obreiro ganancioso, entrou pelo caminho da ganância, inventou aquela mentira a fim de se dar bem, a fim de alcançar sua independência financeira. O certo que a Bíblia registra é que o mal que tinha sido tirado de Naamã, no caso foi a lepra, aquele milagre que Deus fez, e quem pegou essa lepra, em consequência da desobediência, da mentira, do engano, foi Geazi. Que triste fim Geazi teve quando adquiriu aquela praga, aquela doença terrível, a lepra, podemos assim dizer que era uma doença terrível naquela época, praticamente incurável, a menos que o Senhor fizesse um milagre, uma intervenção. Bom, hoje nós vamos falar acerca do seguinte tema: o ferro do machado flutua. Isto mesmo, o ferro do machado flutua. Nós vamos aqui esclarecer aqui alguns pontos que alguns, às vezes, no afã da pregação,
às vezes fala que algumas coisas que não está na Bíblia, tá certo? Hoje nós vamos falar o que está na Bíblia, claro, com auxílio de outros comentaristas. Nós sempre estudamos a opinião de vários comentaristas, para que possamos esclarecer o máximo possível as informações que o texto contém. Vamos lá. Então vamos falar acerca de um milagre que não deixou de ser um ato humanitário, porque uma pessoa vai perder algo aqui e esse objeto vai ser achado. Também, o texto está em 2 Reis, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Se você que tiver um exemplar da palavra, sempre falo isso e sempre repetirei, para você marcar na sua Bíblia o que você achou relevante, ou algum ponto que você não entendia e agora está entendendo, tá certo? 2 Reis, capítulo 6, versículo de 1 a 7, diz-nos o seguinte. Nós veremos o versículo número 1, antes de ler o versículo, o que estava acontecendo. Nós já comentamos aqui que naquela época, na nação o Reino do Norte, apesar de ser uma nação que estava mergulhada praticamente na idolatria, e neste período o rei dessa nação, ou dessas 10 tribos do norte, era o rei Jorão, filho de Acabe. Sua mãe ainda vivia, que era Jezabel. Ele era idólatra, seguiu os mesmos caminhos de seu pai, o caminho da idolatria. E mesmo Israel estando na idolatria, ainda havia algo bom ali em Israel. O que era algo bom? A presença de Eliseu era algo bom, a providência de Deus. Vimos também as escolas dos profetas. Lembre-se que nós falamos aqui, escola de profetas em Jericó, havia uma escola de profetas em Gilgal, havia outra escola de profeta em Betel. Então, nem tudo em Israel era ruim. Por quê? Porque ainda havia esse pessoal, essas pessoas, esses estudiosos da palavra, esses discípulos de profeta, que ainda cultuavam ao Deus de Elias. Graças a Deus por isso. Então o texto vai nos mostrar que aquela escola estava aumentando, e graças a Deus por isso, a ação de Eliseu também, o nome de Eliseu. Lembrando que nós já comentamos que os milagres que Eliseu fará é quase o dobro dos milagres que Eliseu fez enquanto estava aqui na terra. Até que o Senhor levou para o céu. Mas ele, com o espírito de Elias, essa porção dobrada do espírito de Elias sobre Eliseu, Deus, através dele, fez grandes milagres. E esses milagres veio trazendo cada vez mais, em consequência desta boa propaganda, ou seja, o bom nome do Senhor estava sendo levado, Deus estava fazendo grandes milagres através da vida de Eliseu. Essas notícias corriam. O que aconteceu? Aconteceu que aumentou o número dos estudantes, ou seja, dos discípulos dos profetas. A ponto de a escola ali ser muito pequena, já não comportava a quantidade de estudantes. Então o que eles pensaram? Vamos ampliar a nossa escola. Vamos ampliar a escola está muito pequena, não é possível, o espaço aqui está muito curto. Isso é o que nós veremos no versículo 1, essa questão deles ampliarem, eles desejam ampliar a escola porque o espaço já não era suficiente para comportar. Agora já lhe adianto que em todos os comentaristas que eu li, para ler sobre esse tópico, sobre esse texto aqui, nenhum é unânime para afirmar em qual dessas escolas aconteceu este fenômeno aqui, ou essa história aqui, que iremos aqui comentar. Não sabemos se foi a escola de Jericó, que estava pequena, ou a escola de Gilgal, ou a escola de Betel. Talvez Betel, por ser mais distante, estava ali já cerca de 30 quilômetros, mais ou menos, do Rio Jordão. Se nós usarmos um pouquinho da lógica para... Claro, aqui é possível usar a lógica porque estamos aqui sob um contexto geográfico. Jericó estava um pouquinho mais distante. O local mais próximo, a escola mais próxima do Rio Jordão, era a escola que estava ali dos profetas em Gilgal, talvez ali entre 5 e 6 quilômetros. A escola que estava em Jericó já ficava ali cerca de 8 quilômetros de distância do Rio Jordão. Por que vamos citar no Rio Jordão? Porque, vamos mencioná-lo, porque a madeira que eles vão, ou seja, a matéria-prima que eles vão cortar, os troncos de árvores, para ampliar essa escola, essa madeira veio ali do Rio Jordão. Naquela época o Rio Jordão ainda tinha ali no seu leito, próximo ali ao rio, havia ainda eles tinham ali muitas madeiras, havia muita madeira ali. Então
ali foi a fonte onde eles tiraram essa madeira, né, essa matéria-prima para a construção. Vamos ao nosso versículo primeiro. O texto diz assim: e disseram os filhos dos profetas, ou seja, os discípulos dos profetas, a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Então ele estava mostrando, olha Eliseu, a escola não comporta mais a quantidade de alunos ou de discípulos aqui para estudar aqui a palavra do Senhor, a lei, né, a Torá, a lei mosaica. Não é mais possível, porque o lugar está estreito. E graças a Deus por isso, por um sinal que a bênção de Deus estava sobre eles, estava aumentando, estava se multiplicando o número de discípulos dos profetas. Aqui é um ponto também muito relevante. Agora nos chama a atenção aqui, eu acho algo aqui muito importante nós falarmos, é que eles não iriam construir sem a permissão do profeta Eliseu. Então vemos aqui que eles eram obedientes, eram sujeitos à opinião e à presença de Eliseu, nós veremos isso aqui. Então eles levam essa problemática conforme já falamos, esse diretor, podemos usar aqui esse termo diretor, para mostrar que Eliseu exercia grande influência sobre essa escola dos profetas. Então eles consultam, porque não queriam construir nada sem a permissão de Eliseu. Então vejamos aqui o relevante papel que exercia o profeta Eliseu diante daquela escola, mesmo porque era o representante de Deus naquela área, naquelas 10 tribos, era o profeta Eliseu. Então, um ponto que merece aqui louvor é esta submissão desses estudantes, desse discípulo de profeta com o seu reitor, com o seu diretor, ou com o profeta do Senhor. E há uma frase que diz: os bons discípulos desejam sempre estarem sob boa disciplina. É isso que nós veremos no versículo 2, porque além deles levar o problema que estava ocorrendo com essa escola, eles também pedem que Eliseu vá com eles cortar essa madeira, pelo menos acompanhar eles. Então o problema foi apresentado, eles mostram no versículo 1, já no finalzinho, que o local era estreito, ou seja, o local já estava apertado, e a pretensão desses estudantes, ou desses discípulos dos profetas, era fazer ali uma ampliação dessa escola de profetas. Vamos ao versículo 2. Quando nós chegamos no versículo 2, nós veremos aqui que eles organizam um tipo de um mutirão, né? Vão querer fazer essa ampliação dessa escola em regime de mutirão. Então eles estão ali muito unidos, eles vão para um local, o texto vai nos mostrar aqui, e eles vão cortar madeira para construir ou ampliar essa escola. Olha o que diz o texto. Vamos, pois, até ao Jordão, conforme eu disse, a matéria-prima vinha do Jordão, ou seja, a madeira. E tomemos de lá, cada um de nós, uma viga. Então, cada um de nós uma viga. E façamos ali um lugar para habitar. E faça-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. Quer dizer, tiveram o conhecimento, o consentimento do profeta Eliseu. Ele levanta essa questão, eles apenas não levaram o problema, mas já deram uma solução. Olha, a madeira, já temos a madeira que está no Rio Jordão, a mão de obra não precisava contratar serviços extra, porque eles mesmos ali tinham mão de obra suficiente, eram muitos discípulos dos profetas. Não tiveram aqui apoio nenhum do aparelhamento do Estado, mesmo porque Jorão de maneira nenhuma iria aceitar isso, mesmo porque sua mãe era idólatra e ela jamais iria aceitar essa intervenção do Estado em querer bancar a ampliação dessa escola. Mas eles, por livre iniciativa, eles apresentam o problema, dão a solução, que era conseguir a madeira, que não estava muito distante, conforme nós já falamos. É provável que essa escola tenha sido a escola de Gilgal, pela questão geográfica, ou seja, estava mais próximo ao Rio Jordão. Mas não descartamos também a possibilidade de ser a escola de profeta de Jericó. Então, você ratifico aqui novamente, em nenhum dos comentários você vai encontrar a unanimidade dos comentaristas e dos intérpretes, particularmente quanto a esse texto, dizendo qual era o local realmente dessa escola, para onde a madeira seria levada, para onde, para que local, qual era a ampliação. Era a escola de Gilgal, era a escola de Jericó, ou era a escola de Betel, né? Já falamos que Betel eu acho que é mais improvável, porque estava mais distante, cerca de 30 quilômetros. Então o texto é muito claro aqui, não existe muita interpretação, o texto por si só já fala: vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá
cada um de nós, ou seja, cada um ia trazer uma madeira, né, carregar essa madeira, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele, ide, ou seja, tiveram o consentimento do profeta Eliseu. Quando nós chegamos no versículo 3, o versículo 3 agora, que é o versículo seguinte, aí vem o convite, eles fazem o convite ao profeta Eliseu. Convida o profeta Eliseu. Por quê? Porque enquanto eles estivessem ali gozando da presença do profeta Eliseu, eles teriam ali com o profeta, teriam ali com certeza um bom conselho. Possivelmente, enquanto eles estavam trabalhando, Eliseu estava os instruindo acerca de coisas concernentes a Deus, né? Quem sabe ali, explicando alguns pontos da lei. O texto diz, e disse um, serve-te de ires com os teus servos, e disse, eu irei. Que bom. Aqui um exemplo de um líder. Não basta ser líder, tem que liderar, ou seja, tem que estar presente no meio de seus liderados. Então Eliseu, além de consentir, em autorizar, concordar com este empreendimento da ampliação da escola de profetas, eles também convidam o profeta Eliseu. Isso mostra o quanto ele era estimado pelos seus discípulos dos profetas. Um ponto relevante também aqui para Eliseu, para essa escola e para esses discípulos. E disse um, serve-te de ires com os teus servos. E disse, eu irei. Ou seja, eles queriam estar na presença ali do profeta do Senhor. Então, Eliseu foi uma pessoa participativa. Quando chegamos ao versículo número 4, aí veremos aqui já o trabalho braçal. Eles começam então a cortar madeira para ampliar a escola. Olha o que diz o verso 4. E foi com eles. Então Eliseu disse que ia e foi mesmo. E o texto diz, e chegando eles ao Jordão, você já viu o Jordão, cortaram madeira. Então, cortaram ali madeira suficiente para fazer ali a ampliação dessa escola. Eu li num certo comentário que um deles explica o seguinte, que provavelmente essa madeira seria usada tanto na parte do telheiro, como também na parte interna, na parte de baixo. As partes das paredes seriam mais construídas de pedras, Então essa madeira não significa que tudo era madeira, em cima, no meio e embaixo. A questão aqui não é tão importante, mas é apenas um dado aí um pouco curioso. Vamos ao nosso versículo número 5. O versículo número 5 vai nos mostrar agora um incidente. Aqui é a parte mais importante do texto, mas que merece aqui um pouco mais de atenção, porque o milagre vai começar a partir daqui. Primeiro vai acontecer o problema, o incidente, por quê? Porque um dos discípulos do profeta vai cortar ali, e parece que ele coloca ali na hora muita força no machado para desferir golpes ali na madeira. E o certo é que acontece aqui o seguinte, vamos para o texto, versículo 5 diz, e sucedeu que derribando um deles uma viga, cortando ali uma viga, o ferro caiu na água, ou seja, o ferro imergiu na água, certo? O ferro mergulhou na água, o ferro afundou. É claro que não foi o machado inteiro, foi a cabeça do machado, ou seja, a parte de ferro do machado. Lembrando que o machado constitui-se de duas partes, o cabo e a cabeça do machado. Então, o machado, entenda como machado as duas partes, certo? O cabo do machado e a parte cortante. Aqui, o que caiu dentro da água foi a parte de ferro, ou seja, a cabeça do machado, a parte cortante. Imergiu, o texto é bem claro aqui quando diz, o ferro caiu na água. E você sabe que o ferro ele é muito mais denso do que a água. E pela lei da gravidade, veja só, a lei da gravidade faz com que o que é mais denso afundar. Então a água ali, algo de ferro, lógico, não iria jamais pela lei da natureza, o ferro, o machado iria flutuar. O machado afundou. Por quê? Porque é mais denso do que a água. Mais denso do que a água. É isso que o texto vai nos mostrar. O ferro caiu na água. Nesse momento, este discípulo do profeta, ele clama. O texto diz, e clamou, ou seja, gritou e disse, ai meu Senhor, porque era emprestado. Olha só, tomar emprestado. Veja a preocupação dele. É louvável aqui a preocupação dele, a honestidade dele. Olha, ele se preocupou porque tomou algo emprestado. Não era muito fácil, porque hoje, talvez com seu recurso, você está usando o machado de alguma pessoa, você perdeu o machado,
Você vai ali, vai na loja, compra um machado, sai muito fácil, porque você tem dinheiro e tem onde comprar. Mas naquela época, os discípulos eram pobres. Todos eles eram pobres. Além disso, ainda tinha dificuldade para se adquirir um machado. Não era coisa fácil. Não era em toda esquina que tinha machado. E o machado aqui era emprestado. Então ele preocupou-se, e agora, como eu vou devolver esse machado? Aliás, dois problemas. Não tinha mais como cortar madeira e também tinha perdido o machado que era emprestado, né? E tem até um texto lá em Provérbios 22, 7, que diz que quem toma emprestado é servo daquele que empresta. Veja só que situação agora este jovem, este discípulo de profeta estava passando. Então ele preocupou-se quando viu o machado cair na água. Preocupou-se por quê? Porque o machado era emprestado. É isso que ele diz. Ai, meu Senhor. E o texto diz, porque era emprestado. Ou seja, tomou emprestado este objeto. Mas no versículo número 6, nós veremos um milagre acontecer. Ou começar a acontecer. Olha o que diz o versículo. E disse o homem de Deus, Eliseu, o homem de Deus, onde caiu? Olha só, como foi bom, como foi algo salutar este convite para Eliseu estar presente entre eles. Se Eliseu não fosse convidado, veja só, com certeza esse machado até hoje estaria perdido. Mas o profeta estava ali, então valorize o seu líder. O texto diz, e disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, ou seja, ele pelo menos viu o local onde caiu. Né? Onde caiu. Lógico que foi um local fundo. O texto diz, ou seja, ele mostra o local da cena, onde aconteceu. O que é que faz Eliseu? Quando ele pede onde caiu, me mostre o local da cena, onde ocorreu este incidente. Aí ele foi lá e mostrou. O que é que Eliseu faz? Eliseu corta ali um pedaço de madeira, um pedaço de pau, o texto diz. Ele cortou ali um pau. E o que é que ele faz? Ele pega esse pau e simplesmente joga esse pau no local onde o discípulo do profeta apontou, onde foi a cena do desaparecimento desse machado. Ele cortou um pedaço de pau, o profeta Eliseu, e jogou. Já vi pregadores e pessoas ensinando sobre esse texto, dizendo que ele pegou o cabo do machado, encostou na água e o machado veio ao encontro do cabo. Não foi nada disso. Não, isso não é verdade. Não foi assim que aconteceu. Certo? Então o que acontece? O que aconteceu foi o que está aqui nas Escrituras. Então nós devemos pregar sempre o que a Bíblia diz. É lógico que às vezes eu cito aqui a opinião de um autor, a opinião de outro, ou às vezes expresso a minha opinião. Mas o que nós podemos defender aqui realmente é a interpretação literal do texto. Então o texto não diz jamais em nenhuma ocasião que Eliseu pediu o pedaço, o cabo do machado e encostou na lâmina da água. Isso aí não é verdade. Isso aí não tem como você criar essa figura, porque isso não aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte: Eliseu cortou um pedaço de pau, um galho de árvore ali. Ele simplesmente jogou no local onde o discípulo do profeta havia apontado, o local onde o machado imergiu. É isso que o texto mostra. Então cortou um pau e o lançou ali. Nesse momento, aí vem um milagre. Acontece um milagre. O que foi que aconteceu? Nessa hora, o machado que estava lá embaixo, embaixo da água e sobre o solo, que estava ali debaixo da água, o que aconteceu? O machado começou a boiar. Então, Deus estava aqui anulando uma lei da gravidade. Por quê? Porque o machado, sendo mais denso, era para ele permanecer lá. Mas o que acontece? Deus agora faz um milagre. O que é que ele faz? Quando ele lança o pedaço de madeira sobre a água, o machado que está embaixo começa a subir. Veja só o milagre acontecendo. O machado sobe, boia e fica flutuando. Ou seja, ele antes tinha imergido, caiu, agora ele emergiu. Entendeu a diferença? Imergiu na água, ou seja, o machado afundou a primeira vez. Agora ele, através da ação do poder de Deus, Deus contraria. Aí acontece o milagre. O que é um milagre? O milagre nada mais, nada menos eu posso dar uma definição que eu aprendi na escola bíblica dominical. Veja como é importante você frequentar a escola bíblica dominical. Eu aprendi esse conceito sobre milagre
Milagre é o seguinte, é uma intervenção de Deus nas leis da natureza mediante o seu poder sobrenatural, ou mediante um poder sobrenatural. Vou repetir, o que é milagre? Milagre é uma intervenção de Deus nas leis da natureza, ou nas leis que ele criou, mediante um poder sobrenatural. Lógico que é o seu próprio poder. Então o milagre é isso. Não é? O machado estava lá embaixo da água, quando aquele galho de árvore cai na lâmina de água, no local onde apontado pelo discípulo do profeta, o machado que estava lá embaixo, ele começou a subir. Ele boia, né, começa a emergir e ali ele fica flutuando. É isso que o texto, veja só que grande milagre Deus fez. Por quê? Porque Deus não está atado às suas leis da natureza. Quando Deus quer, ele contraria as próprias leis, porque as leis não estão sujeitas a Deus. Ele pode contrariar as leis que ele criou, as leis, certo? Isso é muito importante. Por exemplo, Jesus fez um milagre maior do que esse, porque se o machado ali era mais denso, Jesus era muito mais denso do que o próprio machado, e Jesus caminhou sobre as águas. Veja só o poder de Jesus como é muito maior, superior de Eliseu. Bem, o texto diz, e disse o homem de Deus, onde caiu? E, mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro, ou seja, emergiu aquele machado, ou aquela cabeça do machado. É isso que o texto vai nos mostrar. No versículo 7, veremos que esse machado vem à tona. Olha o que diz aqui. E disse, aí nesse momento que o machado começa a subir, começa a flutuar, né? E disse, levanta-o, levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e a tomou, ou seja, apanhou. Nesse momento o machado estava lá esperando. O milagre de Deus fez com que aquele machado emergisse, né? Emergisse, flutuasse agora. Foi que Eliseu disse, olha, agora você apanha aí o machado, né? Que alegria daquele discípulo em saber que não precisaria agora preocupar-se mais pensando na desculpa, o que ele diria para a pessoa que lhe emprestou o machado. Ou seja, ele agora estava tranquilo. Agora tudo por quê? Porque o homem de Deus estava presente. Ou seja, Deus honrou a fé do profeta Eliseu. Agora deixe-me dizer uma coisa. O milagre foi a intervenção de Deus, com certeza. Não fique pensando, alguém pode achar que o milagre foi aquele pedaço de pau. Não, não foram 2 milagres que aconteceram ali, foi apenas um milagre. O milagre foi a flutuação do machado. Então, a madeira, aquele pedaço de pau, foi apenas um símbolo, foi apenas a materialidade. Algo ali é como se fosse, não vou dizer aqui, eu talvez serei um pouco ousado se disser o que eu quero dizer aqui. É como se fosse chamar a atenção de Deus. Senhor, faz um milagre agora aqui. Então aquilo ali foi só para despertar a atenção, eu creio, ali. Não de Deus, porque Deus ele é onisciente, onipotente, onipresente, onividente. Sabia que Deus é onividente? Ele vê tudo. Né? Mas para materializar este milagre. Assim como o Eliseu, quando foi transformar aquela água de Jericó, as águas insalubres, ele pediu, ao invés de pedir açúcar, o que ele pediu? Pediu sal. Né? Foi o sal que adoçou? Não, foi o poder de Deus. Tá bom? Muito bem. E Deus honrou esse gesto do profeta Eliseu, fazendo com que esse machado flutuasse. Então toda honra e glória sejam dados ao nome do Senhor. Então aquilo foi um grande milagre, um milagre ali de ajuda mútua, né? Foi um milagre ali até eu posso dizer assim, de misericórdia. Por quê? Porque o Senhor, vendo a aflição daquele discípulo de profeta, preocupado em devolver aquele machado que ele tinha tomado emprestado. Mas a presença de Eliseu ali foi uma bênção, e ali Deus confirmou mais um milagre. Então, foi um grande milagre, com certeza um grande milagre. O que podemos escolher aqui, irmãos e amigos, para a nossa vida espiritual? Falamos aqui sobre o machado. Nós queremos dizer o seguinte, é que hoje Deus pode pegar o coração mais duro, duro como ferro, um coração duro que está mergulhado aí comprometido com o mundo, ou seja, lançado no mundo de pecado, esse coração que está comprometido com o mundo do pecado, e a graça de Deus na vida dessa pessoa fazê-lo flutuar. Através do seu espírito, Deus pode fazer com que esse coração duro, de pedra, de ferro, que está atolado, comprometido com o mundo, possa agora ser purificado através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Deus tem e Deus quer fazer com que você, amigo, você que não é crente ainda, você que tem um coração duro como o ferro desse machado,
que caiu nessa água do Rio Jordão. Você pode estar com seu coração agora no mundo, comprometido com o mundo, com o pecado, na sarjeta do pecado. Eu quero lhe dizer que a graça de Deus é tão imensa que pode fazer o seu coração flutuar de alegria, assim como aconteceu com esse machado. Deus, ele demonstrou mais uma vez que ele é Deus, ou seja, ele contraria as próprias leis que ele criou. Vimos aqui a lei da gravidade, ela agia agora de modo contrário. Por quê? Porque aquele machado que era mais denso, mais pesado que a água, afundou, imergiu. Mas através do poder, através da ação de Deus, aquele machado agora, ele faz algo que contraria todas os pensamentos, todas as leis da física. Ou seja, como é que algo mais denso agora vai flutuar, né? E isso aconteceu. Por quê? Porque a presença do profeta Eliseu marcou ali a presença de Deus no meio daqueles discípulos dos profetas. E assim é a palavra do Senhor. Cada dia mais a palavra do Senhor está nos instruindo, nos ensinando que vale a pena nós crermos neste Deus que, apesar das dificuldades que nós enfrentamos, ele está sempre pronto para nos ajudar. Assim como o Senhor Jesus fez na vida do discípulo Simão Pedro. Lembrando que já falei isso, volto a falar novamente. Maior milagre do que este foi Jesus ter pisado sobre as águas e não afundou. Isto é que é poder. O machado ainda afundou, mas Jesus não afundou. Mas teve alguém que afundou quando Jesus o chamou. Este alguém foi Pedro. No primeiro momento, quando ele desceu do barco, ele caminhou sobre as águas, mas ele temendo, vendo ali o forte vento, o barulho do mar, os fortes ventos ali, ele desviou o seu foco de Jesus e começou a temer essas coisas. E ali ele começou a afundar. Mas quando ele estava já para ser imergido totalmente nas águas, ele estendeu sua mão, Senhor, socorre-me, o Senhor pegou ele pela sua mão e ali o livrou. Eu quero dizer que também, nesta noite, Jesus Cristo pode ter um encontro com você. Não endureça seu coração. Se algo muito duro é o ferro, isso para Deus não é nada. Deus pode deixar seu coração leve, flutuar na sua graça. Que Deus lhe abençoe, tenha uma boa noite, amém. Compartilhe essa mensagem para que outras pessoas que têm coração duro possam ser tocados por essa mensagem, que não é minha. A mensagem, eu sou apenas um pequeno canal aqui, sou apenas um grão de areia no meio desse grande olaria que é o poder de Deus para trabalhar na nossa vida. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Amém.